Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e hoje vamos falar de Bahia. Gente, ultimamente estamos vendo aí nessas especulações o Talisca, o Pedro, tem também o Arrascaeta. Chega essa época de mercado da bola, né? E começam as grandes especulações. Gente, antes de eu trazer esses assuntos, eu vou falar aqui sobre o Talisca, sobre o Pedro. Um pensamento que eu tive relacionado ao Pedro e logo após me confirmou, né? O mesmo pensamento que eu tive foi confirmado. Antes, vamos falar de um assunto muito chato que aconteceu, né? Todos nós acordamos com a triste notícia do jogador do Liverpool, da seleção portuguesa também, que faleceu com seu irmão, o Jota, e o seu irmão André, que faleceram num acidente de carro. Muito triste, jogadores novos, um de 28 e o outro, se eu não me engano, é de 25 anos, no auge da sua carreira, né? O Jota, que casou, tem 11 dias, tem 3 filhos. O Jota era jogador do Liverpool e da seleção portuguesa. O seu irmão era jogador de um time Portugal da segunda divisão e os dois faleceram em um acidente de carro. Muito triste mesmo. Eu vi essa notícia hoje, eu fiquei muito abalado. O futebol, né? O esporte mundial está de luto. Que o Senhor conforte as famílias, quem ficou, né? Os filhos. Um jogador que estava no auge da sua carreira, gente, posso dizer até que no momento mais feliz da sua vida, né? Conquistou aí dois títulos, 11 dias de casado, então é isso, né? Só fica aqui, só resta as nossas condolências, né? Que o Senhor abençoe e conforte as famílias, e é isso. Bora lá, retornar ao assunto do esquadrão. Gente, a gente está vendo aí muita especulação, muita notícia em relação ao mercado da bola. Abre semana que vem, dia 10, e aí começam as grandes agonias, burburinhos, né? Eu tô um pouquinho sumidinha daqui, porque não tem muita coisa pra gente estar gravando, e para eu não estar trazendo conteúdo, não vou nem dizer inútil, mas conteúdo que não vá aderir nada, eu tô nessa vibe, assim, devagar. O que acontece, gente? Muitas especulações, como a gente já viu, do Talisca vir para o Bahia. Vamos falar do Talisca primeiro. Do Talisca vir para o Bahia. O Márcio Martins falou hoje em relação a isso. O Márcio disse que tem contato direto com os empresários do Talisca e já foi negado. Talisca não vem. Vou deixar o vídeo do Márcio falando em relação a isso. Talisca não vem, gente, tá? Tudo isso é agonia, euforia, porque a gente já sabe, como eu já falei, mercado da bola, suposições, tudo isso. Então, vamos botar um ponto final nessa conversa? Por quê? Eu já até falei sobre isso em alguns vídeos. Na minha opinião, Talisca só volta para o Bahia se for no período de encerrar sua carreira. Talisca ganha muito bem. Muito bem. E não é só ele. Tem todo um corpo empresarial por trás da carreira dele. Então, não é só ele que decide a vida dele no trabalho, né? Vamos falar assim. Não é só ele que decide a carreira dele. Como eu tinha dito, Talisca, na minha opinião, Talisca só vem para o Bahia quando for no final da sua carreira para fechar com chave de ouro. E eu acho, assim, muito glorioso, muito honroso da parte dele, até porque ele começou aqui, gente. Então, assim, não vamos... se for disso acontecer, não vamos aqui estar julgando, tacando pedra, nem nada. Quer vir quando tá ruim, não sei o quê. O cara construiu a carreira dele. Se ele quiser encerrar aqui no Bahia, acho louvável. Ele começou aqui, sabe? Nunca fez nada contra o Bahia, nunca denegriu o Bahia, nunca sujou a imagem do Bahia. Por que eu tô falando isso? Porque se for de acontecer, vocês já estão com isso na cabecinha de vocês. O Márcio deixou bem claro hoje que conversou com o empresário do Talisca. E assim, gente, fora de cogitação, o Talisca voltar para o Bahia. Ele fala muito sobre isso porque é muito cobrado, muitos torcedores pedem, muita conversa em relação a isso, então ele meio que fala, deve ser um desejo dele também, tenho certeza. Só que Talisca está no auge da sua carreira também. Isso aqui, né, gente? O que Talisca recebe nesses clubes árabes
esses clubes de fora, o Bahia não vai ter como pagar. Acho que seria até absurdo, né? De ter, poderia até ter, mas acho que fora de cogitação. A gente que entende um pouco de como o Grupo City trabalha, a gente entende que isso não vai acontecer. Ponto. Vamos para o Pedro. Notícia sobre o Pedro também. Eu vi muito essa especulação do Pedro, vi muitas imagens na rede social do Pedro vinculado ao Bahia. Sabemos que o Pedro teve uma lesão, foi uma lesão grave. Ponto. O Davi Luiz não estava usando muito o Pedro. Teve essas conversas aí, o Márcio falou hoje sobre isso também. E a mesma análise que o Márcio Martins deu hoje, o que o Márcio Martins falou hoje, foi a análise que eu tive de tudo isso, gente. Sério mesmo, estou falando sério aqui com vocês. Foi a análise que eu tive de tudo isso, desde quando eu vi essas conversas. Tanto que eu nem vim trazer vídeo para vocês em relação a isso. Se vocês perceberam aí, eu nem vim trazer vídeo em relação a isso. Por quê? Pedro já tem uma certa idade. Analisa comigo. O Grupo City é um grupo que visa tanto o resultado, mas também ele vê isso aqui, o lucro. O Pedro veio de uma lesão grave. Será que seria uma boa? O Grupo City pensa, nós torcedores vemos que sim. Eu queria, não vou mentir, eu queria. Um homem que sabe fazer gol, é o que a gente está precisando. É um homem de gol. É um jogador, um baita de um jogador. Eu, Amália, queria. Mas eu não sei se o Grupo City vê como um bom negócio para eles. Porque já tem a lesão e ele já tem uma certa idade. Será que o Grupo City conseguia repassar ele? Ou ele ia encerrar aqui no Bahia como o Everton Ribeiro? Uns 4 a 5 anos ele ia ficar aqui no Bahia. Será que seria lucro para o Grupo City se esse jogador não render, ter que repassar ele depois, comprar ele, adquirir ele por um valor tão alto e depois não ter como repassar por esse valor, como a gente viu que foi feito com o Biel? E tem notícia sobre o Biel também, que eu vou falar aqui já sobre isso. Entende? O Márcio Martins falou tudo isso. Eu tinha analisado isso mais cedo, eu estava na correria e olhando, estudando sobre isso. Eu falei, cara, não vem. Acho muito difícil o Grupo City trazer o Pedro. Tem o Arrascaeta também, não sei como seria a situação da Arrascaeta. Acho que até poderia vir. Dependendo aí das negociações, o Arrascaeta eu acho que até poderia vir. Mas o Pedro, não pelo jogador, mas assim, futuro. A gente vê o futuro. Como o Grupo City trabalha, entende? Vou falar aqui rapidinho sobre o Biel, para eu não perder o raciocínio. Gente, o Sporting vai cair numa laranjada, como o nosso famoso baianês. Uma laranjada. Porque eu vi notícias hoje de que o Biel já está quase tudo certo para o Biel ir para o Corinthians. Diz o Corinthians que vai comprar Biel. A gente avisa uma laranjada, que eles não sabem quem é o Corinthians. Mas é isso. Bora ao vídeo do Márcio. O Márcio fala sobre essa questão do Talisca. Ele fala que conversou com os empresários do Talisca e fala também sobre essa questão do Pedro. O que foi que aconteceu nos bastidores do Flamengo para surgir esses burburinhos do Pedro sair do Flamengo? Creio que o Flamengo, se for de passar o Pedro, vai passar para um clube de fora. Na minha opinião. Na internet, voltam a anunciar, dando conotação de que estaria agora fechando, que está bem avançado, o Bahia contratando o Talisca. E eu vou dizer mais uma vez, chance zero. Chance zero. Não tem a menor condição. O Talisca vai embora sexta-feira, vai voltar para o Fenerbahçe. A partir do ano que vem, em janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato, deve assinar um pré-contrato com outro clube árabe, tá? Que não é o Al Nassr, porque ele já jogou lá. Então, tudo isso a gente vai acompanhar, mas a chance dele vir para o Bahia é zero, tá? Então, assim, tudo isso que estão falando que houve conversa é mentira. Não houve nenhuma conversa. Vamos lá. Bom, essa novela de Talisca, a gente falamos aqui a semana passada com vocês, né? Até no dia que Márcio não estava participando aqui, nós falamos sobre isso. Inclusive, lembram que além dessa coisa que eu falei, que Talisca não vem para cá, explicamos toda a situação didaticamente, que Márcio já tinha, inclusive, falado. Ainda anotamos aqui que Talisca vai dizer, torcedor, um dia
eu vou jogar no Bahia, eu até fiz uma crítica, né? O Talisca, esse negócio de um dia eu vou jogar no Bahia quando você tiver 40 anos, não é? É melhor nem prometer. Então, assim, deixa rolar, gente. Um mundo com tantos jogadores, vocês às vezes colocam uma coisa na cabeça e não se sinta magoado, não, porque eu não estou falando com você, não. Estou falando com quem acha, né, que Talisca vem para cá, que fica colocando aí nas perguntas, toda hora perguntando. Fica até chato isso. Deixa lá, deixa acontecer. Que o Bahia vai buscar agora, nessa abertura de janela, semana que vem, jogadores para compor esse grupo aí, para que o Bahia possa fazer, né, até o final do ano, as competições com mais firmeza, com mais equilíbrio. É isso que a gente espera que aconteça, porque a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, das deficiências que o Bahia tem. O Bahia tem um bom grupo? Tem. O Bahia tem um bom time? Tem. Mas não passa disso. O Bahia tem um bom time, um bom grupo, mas o elenco do Bahia ainda está aí na 6ª, na 7ª posição entre os elencos que disputam o Campeonato Brasileiro. Não é isso? Então, é visível que o Bahia carece de um grande goleiro. Falamos sobre isso aqui na terça-feira, não foi? Goleiro, pô, todo grande time começa com um grande goleiro, um artilheiro, um cara ainda, porque assim, o William José está fazendo gol, mas ainda não é aquele jogador que você, né? Não, esse cara, vamos esperar um pouquinho o William José ainda, ver se ele realmente se mantém como artilheiro lá na frente. Veja que no último jogo ele não fez gol, mas deu 2 assistências, e aí todo mundo foi o melhor jogador em campo e tal, mas o atacante vive de gol. Então vamos aguardar. O CRL Engenharia está na área com a gente. Jogador, chega de Talisca, colaborem também. Ó, e aí? Ô, Luana, é interessante, porque é o seguinte, quando você está na entre-safra, que é período de férias dos jogadores, final de ano, você tem uma grande margem para notícias, né? De especulações e tudo mais. Aí o engajamento aumenta. Em dezembro, o torcedor gosta mais de contratação do que ver o time jogando, isso é fato. Mas agora são férias, mas assim, é uma janela que nem foi aberta ainda. Então, por causa de uma competição internacional, suspendeu a competição nacional. E aí as pessoas ficam sem conteúdo, bicho. Veja aí, tem quanto tempo que eu não faço um vídeo, assim, uma coisa? Por quê? Porque eu não vou ficar inventando notícias, sabe, Dito? A não ser que eu podia até gravar assim, olha, a situação de Talisca é essa, mas, porra, eu vou ficar gravando a mesma coisa. Então, assim, o ouvinte tem razão, o telespectador tem razão. É um assunto chato, que é para gerar engajamento, mas eu estou avisando a vocês aqui. Não procede, não tem informação. Talisca já volta sexta-feira, vai treinar, vai fazer a temporada, vai jogar no Fenerbahçe, depois, ano que vem, já vai para outro clube da Árabe, é a tendência. Eu estou dizendo isso não é por causa de mim, não. Eu conversei com o empresário dele. Ele disse, Márcio, não há nem conversa. De onde que esses caras tiram isso? Eu falei, pois é. Então não tem, torcedor. Acabou o assunto. Esqueçam e vocês vão esperar. Quem estiver divulgando isso é para ganhar like, para ganhar engajamento, porque eles não sabem nenhuma informação disso aí. Não sabem, porque se soubessem não falariam besteira que estão falando por aí. Vai, Luana. Na opinião de Ivo Leandro, o jogador de futebol só quer voltar para o Bahia para se aposentar. Enquanto pode jogar, eles não querem vir. Ou os jogadores que têm ligação com o Bahia são muito sinceros ou muito burros. Falam na cara dura que querem se aposentar aqui. Eles não estão errados, não, viu? Eles não estão errados, não. Porque o cara sai daqui, ele sai daqui... Gente, uma coisa, bota na cabeça de vocês. Na minha opinião, o jogador é burro quando ele volta, sabe? Porque ele sabe que o primeiro erro é começar a ser queimado. Ele sai daqui, por exemplo, um Talisca. Já pensou se o Talisca passasse aquele um ano fora, foi para Portugal, tal, voltasse para aqui? Estava queimado de futebol. Ele vai para lá e vai seguir a vida dele, dali em diante. Ele vai lembrar de um time que revelou ele, onde ele foi formado. Isso é sempre interessante, é bom. Ele sabe que ele é querido aqui pelo torcedor do Bahia. Se ele tivesse saído e não tivesse jogado nada, não seria querido do jeito que ele é, não. Mas ele saiu daqui, jogou pra caramba, né? Chegou à seleção brasileira e tal, então é querido, né? O Alves, por exemplo, saiu daqui novinho, pô, teve personalidade e tal, mas jogou pouco aqui no Bahia. Por que Daniel Alves depois passou a ser querido? Porque começou a jogar muito bem, é um dos maiores ganhadores de títulos do mundo e tal. Ó, começou no Bahia, foi de Juazeiro, mas veio pro Bahia e tal. Mas se não render nada, o pessoal esquece. Tem muitos jogadores aí que demoraram muito para aparecer e agora, ó, jogou no Bahia, revelou. Então, assim, os caras não têm que voltar mesmo, não. Eles têm que seguir a vida deles para ter sucesso, para ganhar dinheiro, para fazer seu pé de meia. Agora, esse negócio de dizer, vou voltar e tal, fica enganando o torcedor, eu acho que aí tá fora. Outra coisa, Dito, o que a gente percebe é o seguinte, e a pergunta do torcedor, eles querem se aposentar. Não é nem o caso de Talisca, tá? Não é nem o caso de Talisca. Por quê? Porque se o Bahia pagar
o que Talisca ganha lá, ele não pensa duas vezes e vem para cá. Só que não é vantagem para o Bahia, é 3 vezes mais do que ganha Everton Ribeiro. O Bahia não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Ah, mas ele quer se aposentar. É outra história. Se o Bahia aceitar, como aceitou Everton Ribeiro já nos últimos anos de contrato, é problema do Bahia. Mas o fato é que ele está bem, ganhando 3 vezes mais do que ganha Everton Ribeiro e vai vir para cá para ganhar 3 vezes menos. Tá entendendo? Então é algo assim que não há nem conversa, gente. Pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Pronto, agora vamos para o assunto do Pedro. Ponto. Antes de eu ir para esse assunto do Pedro, vai aí rapidão, se inscreve, deixe seu like, ativa o sininho para ajudar o canal a crescer, tá? A gente traz o conteúdo e vocês ajudam dessa forma. Então vai aí, se inscreve, deixe seu like, ativa o sininho, compartilha o vídeo para mais pessoas, para chegar a mais pessoas. Obrigada aos inscritos novos que estão chegando. Obrigada aos elogios que eu leio, gente, nos comentários. Ontem eu consegui responder. Obrigada aos elogios de vocês, tá? O coração fica assim grato pelos feedbacks, né, que vocês dão. E é isso, vai rapidão, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tá? E vamos agora para o assunto do Pedro. Que eu falo demais, veio na memória aqui. A gente, torcedor, tem que normalizar isso, tá, gente? É o trabalho dele. É a profissão dele. Como o Dito falou, ele foi para Portugal. Se ele voltasse para o Bahia, será que ele não ia se queimar? A gente sabe que o torcedor do Bahia é chato. Eu digo até por mim. Torcedor do Bahia é chato. Qualquer vacilo que o cara der já está queimado. A gente tem que analisar isso também. Será que isso não poderia futuramente ter atrapalhado a carreira dele? Será que ele ia chegar no nível que ele está hoje? Como o Dito e o Márcio falou. Só é essa agonia toda porque o cara joga bem. Porque se não jogasse bem, não era nem lembrado, né? Então, deixa as coisas acontecerem como tem que ser. Porque já tá chata essa conversa de Talisca. Não vem, gente. Vamos deixar dessa agonia, vamos focar em outras coisas. Agora, bora pro assunto do Pedro, que foi o que aconteceu, né, nos bastidores do Flamengo para ter esse burburinho do Pedro. O Pedro, na verdade, é o seguinte. Qual é o nome dele? Diz aquele... Esqueci o jornalista da ESPN lá, que faz... Marco, qual é o nome dele? Esqueci um que é sisudo pra caramba aqui. O nome dele. Ah, tá. Aí o que acontece? Ele deu informação de que Pedro estava à venda. Aí o Flamengo faz uma nota negando. Ele aí coloca o print da conversa com o diretor, sem dizer que era o diretor. Uma fonte do Flamengo, tá aqui a notícia. A notícia é essa aqui. Aí disse que Pedro está abaixo do mercado e seria bom para o Pedro, que não está sendo escalado como queria que fosse escalado pelo Felipe Luiz, e que Mauro César, foi Mauro César que escreveu, que fez isso aí. E colocou lá que Pedro pode sair do Flamengo. Uma negociação. O problema está no desmentido do Flamengo. O cara dá a informação, aí o clube vai e desmente, a assessoria vai e desmente, com a coisa que é verdadeira. Isso é que é inaceitável. E qual é o problema de vender Pedro? Qual é o problema? É que Pedro, ele perdeu muito espaço, ele machucou, até que voltou bem logo depois da contusão, fazendo gol, surpreendeu muita gente, porque o pessoal achava que ele ia demorar um pouquinho para se recuperar. Porque é uma contusão difícil, não é fácil você se recuperar de uma contusão como essa. E aí, no Mundial, ele não teve muito espaço, né? E aí vem a chateação do cara que estava muito bem, artilheiro, foi colocado como segundo plano. Aí não tem satisfação do jogador. Aí o pessoal já está dizendo que o Bahia tem interesse. Aqui no meu chat mesmo tem gente dizendo que o Bahia tem interesse nele. Então seria uma ótima para o Bahia, um centroavante, o cara faz gol. Olha, eu só acho que o Bahia não tem esse perfil de investir tanto dinheiro em jogador com mais de 30 anos. Não tem esse perfil. Vocês estão indo de encontro a isso. Mas contratou não sei quem, mas não foi com esse valor. Não foi com esse valor. Everton Ribeiro não custou esse valor. Everton Ribeiro não teve um aporte imediato para comprar de alguém. Não, ele estava livre, podia assinar pré-contrato, se livrou do Flamengo, sem problema nenhum, e o Bahia fez um acordo com ele para pagar nos 24 meses, em 36, se for o caso, se ele renovar. Então, assim, é diferente do que você pegar o Flamengo. Eu quero vender Pedro. Aqui, 100 milhões, está aqui para pagar. Não é uma coisa que o Bahia tem feito. Mas fez com o Lúcio Rodrigues, num investimento que eles entendem que é um jogador jovem de seleção uruguaia e que vai render muito mais. Então, eu sempre acompanho o perfil do clube. E o perfil do Bahia não é de investir muito alto para comprar jogador que tenha mais de 30 anos, porque eles sabem que eles não podem vender depois pelo mesmo valor. E isso é negócio.
E o Lúcio, jogador de 21 anos, Pois né? é. Jogador de 21 anos, cara com futuro pela frente, fazendo gol, Claro. jogando seleção do Uruguai. Independente do torcedor dizer, eu prefiro o Pedro por 100 do que o Lúcio por 65. Mas não é a sua preferência, é a preferência de quem vai vender depois. Isso é um negócio para o Grupo City. Não é só paixão. Paixão é para você que é torcedor. Para eles é um negócio. E negócio precisa dar lucro. Negócio que não dá lucro não vai para frente, não adianta. Então é melhor que dê lucro para que eles continuem motivados a contratar mais jogadores cada vez melhores, tá? E mais jovens, para crescer com o clube aí. Quanto já não vale hoje o atacante Pulga? Quanto não vale? Então, vejam como é negócio, né? Pois é, como eu falei a vocês, negócios, né? E se é de uma coisa que esse Grupo City entende é de negócios, né? Ninguém aqui rasga dinheiro, joga dinheiro à toa, de qualquer forma, tá? Bom, gente, por hoje é isso. Um beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.